Fala, torcida que canta e vibra, tudo belezinha com vocês? Estamos em mais um vídeo de Marcelo React Verdão, mostrando mais as novidades do Verdão, né? Com a reapresentação do elenco, uma possível proposta de um dos jogadores do clube que vai para um rival, hein? Então você já deixa o comentário aí para saber que jogador é esse. Depois que você descobrir, dizer o que você acha dessa transferência. Pessoal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! Para o seguinte, em relação a isso, se você fizer hoje um apanhado maior, mais abrangente, e eu me baseio muito, a gente não tem como fugir muito disso hoje em dia, né? As redes sociais são um termômetro de bastante coisa, né, atualmente. E eu já percebo que muitos torcedores do Palmeiras ou são contrários à renovação imediata do Abel, ou até mesmo já gostariam de ver o Abel indo embora. Eu acho muito radical você chegar agora e falar, não, Abel tem que ir embora, fora Abel. Eu sou contra essa hashtag fora Abel. Eu acho um absurdo você chegar e falar agora, não, Abel tem que ir embora, já deu. Mas foi ele mesmo que disse, numa coletiva um tempo atrás, que se ele ficasse um ano sem ser campeão, ele iria embora. E o Palmeiras já não foi campeão até agora, tem 3 oportunidades até o fim do ano, tem 3 competições, só que o último título foi o Paulista do ano passado, ou seja, ele já passou quase o ano inteiro passado sem ganhar, ele já está há mais de um ano sem ser campeão. Olha a cara Se terminar o ano e ele não for campeão, eu não sei o que ele vai falar para manter aquilo que ele disse ou não. Eu sou contra, repito, esse radicalismo de falar que o Abel tem que ir embora. Você renovaria o contrato? Mas eu não renovaria agora. Ele tem contrato até o fim do ano. Então para quê? Para que essa pressa? Se chega o final do ano e ele quer ir embora, ele que vá. Agora, se for para ficar, aí você senta, conversa, analisa o trabalho do ano inteiro, porque uma coisa a gente tem que falar. Já faz 2 anos que o Palmeiras não consegue mais evoluir o seu futebol. Sai jogador, entra jogador, os reforços que ele pede chegam, mais de R$500 bilhão foram gastos esse ano para o Palmeiras se reforçar. Você falou que nem é um valor, né, agora, hein? Não, mas eu estou dando ênfase para um valor considerável. Um time que hoje pode contratar mais de R$500 milhões em reforços e não consegue demonstrar uma evolução no seu futebol, é algo que a gente tem que se preocupar. E o Abel precisa, sim, ser questionado. Ele não é Deus. Ele não está isento de críticas e nem de erros, porque ele próprio admite que erra. Mas chega uma hora que o resultado precisa voltar a aparecer, né? Já é mais de um ano sem ganhar um título. Não que isso seja um absurdo, mas o que é preocupante é a falta do futebol do Palmeiras. Todo mundo falou que no Mundial o Palmeiras foi que apresentou o pior futebol entre os brasileiros. Já não vem jogando bem há bastante tempo. O que você então, diz alguma coisa disso aí, precisa acontecer. Porque deixa ele falar, porque quando fala essa parte, ele se empolga. Não, eu empolgo sempre. Se empolga. Mas calma. Eu renovaria agora. Eu tô com os outros torcedores, com a maioria dos torcedores que estão aí, que fizeram a matéria com o Zé Paes. Ali foram todos. José Paes ficou a tarde inteira. Todos, tem que renovar. Hoje em dia você vai buscar treinador aonde? Aonde? Vai ficar que nem o Carilho aí, vai pra lá. Aí pega esses monte de treinador aí, Carpini, sai daqui, vai pra lá. Não tem treinador hoje, Alex. Tá bom. Não tem treinador hoje. Vocês estão tendo, o Palmeiras está tendo uma sorte que tem o Abel. Eu também acho. E se você tem o Abel, renova com ele agora, segura o treinador por mais um ano e meio. E sem essa cobrança, não, tem que ter título, tem que ganhar. Não tem que ganhar mais nada. O que ele já fez pelo Palmeiras tá no lucro. Não, eu não penso assim não. Quem pensa assim é time pequeno. Então fecha a porta do clube. O que ele fez no Palmeiras tá no lucro. Fecha a porta do clube e fique vivendo do museu. Faz um museu lá e pronto. E Garrafa, um beijo pra você. Eu sei que você tá me vendo aí, viu? Um beijo pra você. E eu quero mandar um beijo pro Emerson Leão, que hoje completa 76 anos de idade. Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, nem só do Palmeiras. Parabéns, um gênio, Leão. Um monstro. Parabéns, Leão, meu amigo Leão. Parabéns, Leão. Muitos anos de vida. Vocês viram o debate e aqui? Você? O quê? Se eu renovaria com o Abel Ferreira? Renovaria com o Abel Ferreira. Eu renovaria agora com o Abel Ferreira. E não acabou o Palmeiras não, tá? Vamos chamar aqui, na nossa redação de esporte. Não é aqui? Aqui? Vou chamar aqui o diretor, ó. Você que manda. Falou que era lá no portal. Você que é chefe hoje. Vou ficar aqui, tá? Vou ficar aqui, vou chamar quem? Minha querida amiga Letícia Contier. Boa noite, Lê. Que mais que você separou do Palmeiras pra gente hoje? Porque o debate aqui tá quente, você ouviu, Fala bem do Palmeiras, hein?
noite, Marina. Boa noite para você aí de casa que está do outro lado da telinha acompanhando a gente no Gazeta Esportiva dessa sexta-feira. Eu vi que por aí tá tudo quente, né? Aqui no noticiário também tem muita informação para o torcedor palestrino hoje. Começando então pela reapresentação do elenco lá na Academia de Futebol. Isso aconteceu hoje pela manhã, é claro, depois do Palmeiras retornar aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí, nessa reapresentação, uma peça importante apareceu. Ramon Sosa participou normalmente das atividades com os demais jogadores. Sim, Ramon Sosa, que acabou de chegar ao elenco, chegou ainda essa semana. Já o Maurício e o Giai, eles fizeram ali um cronograma separado dos demais jogadores. O Piquerez e o Murilo trabalharam apenas na parte interna da academia. Tudo isso, é claro, visando a partida de quarta-feira, que marca a reestreia do Palmeiras no Brasileirão, partida contra o Mirassol, que acontece às 7 horas da noite, lá no Allianz Parque, válida, claro, pela 14ª rodada da competição. Bom, para essa partida, uma outra notícia importante. O Abel Ferreira foi absolvido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque ele passou ali por um julgamento de uma denúncia por reclamação contra a arbitragem na partida ali entre São Paulo e Palmeiras na 8ª rodada da competição. E aí o Abel, ele poderia ter pego 6 jogos de punição. Como foi absolvido, não teve punição alguma. Então Abel estará à frente do Palmeiras na partida diante do Mirassol. E para fechar o noticiário de hoje, eu queria falar para vocês que 2 jogadores das categorias de base do Verdão foram vendidos para clubes de Portugal. O primeiro deles é o Gustavo Garcia, lateral direito, que foi aí utilizado em algumas oportunidades pelo Abel Ferreira, foi vendido para o Famalicão. Já o Pedro Lima, meio-campista, foi vendido para o Aves. Essas são as notícias de hoje do Verdão e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bom. Vamos comentar um pouquinho sobre aí essa reapresentação do Palmeiras, que voltou hoje depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Tinha ganhado aí uns dias de folga. Temos aí algumas ausências, né? Murilo, que já se machucou ali na Copa do Mundo. Também o Piquerez ficou na parte interna. Maurício também não esteve. E aí, Alex? O Palmeiras só joga na quarta-feira da outra semana. Então, acho que tudo isso aí está sendo bem monitorado e os jogadores devem ter condições. O Murilo não, mas esses que só ficaram ali, Piquerez, Maurício, devem ficar à disposição para pegar o Mirassol na quarta-feira da semana que vem. O Mike pode estar de saída, né? Estão resolvendo se o Mike vai para o Santos agora ou só no ano que vem. O Santos já se acertou verbalmente com o Mike, mas não assinou. Então a discussão é agora se libera nesse momento. Tem Igor Vinícius lá, hein? Tem Igor Vinícius do Santos. Então, mas vai levar o Mike também? Dois laterais, né? 2 laterais para disputar em posição, né? O Santos precisa de reforços também. O Mike pode ser usado em outras posições, como ele é utilizado no Palmeiras também. Então, assim, o Kleber Xavier gosta do Mike lá, então é uma situação que está sendo resolvida. E sobre as vendas aí dos meninos, aí do Garcia e do Pedro Lima. O Pedro Lima não chegou a ter oportunidade no time principal, mas é um jogador de muito talento, é um segundo volante, jogador de meio campo. Eu acho, talvez não tivesse espaço realmente no time do Palmeiras, mas é um jogador que tem tudo para dar certo em algum lugar, tem potencial. O Garcia... Por que se não emprestam esses jogadores? Para esperar um pouquinho, né? Para voltar. Empresta o garoto para ele adquirir uma experiência, uma maturidade fora, no exterior. Deu resultado, traz de volta. Não deu, não quer, vende. Então, o Garcia já é outro caso. O Garcia chegou a ter oportunidades e não vingou no Palmeiras, então a venda acabou sendo boa. Ele foi emprestado no primeiro momento e depois foi comprado, né? E eu vendo o Garcia sendo vendido, eu já fico pensando no Gilberto, que já para mim há uns 2 anos vem sendo o principal jogador da base do Palmeiras no Sub-20, lateral direito, capitão atualmente do time Sub-20. E eu queria ver o Gilberto rápido no time de cima, porque eu acho que ele é melhor que todos eles que estão lá. E muitos torcedores pedem o Gilberto no time há um tempo já, né, Alex? Aí o Giai, com a mesma idade do Gilberto praticamente, um pouquinho mais velho, foi contratado bem caro. Tem umas coisas que eu não entendo.
gente falou disso essa semana, o Jair até outro dia era o melhor jogador do Palmeiras. Agora não presta mais. Falei que não presta, falei isso? Você tá pondo Você falou que o menino joga melhor que todo mundo tá lá. Mas porque um jogador joga melhor que o outro, significa que o outro não presta? O Jair era o melhor jogador da posição. E daí? E o Gilberto não pode ser melhor que ele? Não, para. É a seleção do mundo, então. Tudo é tempo ao tempo. É a seleção do mundo. O Jair é um dos principais, estava sendo um dos principais jogadores. Então tem que ter um pouco de paciência. Mas eu não tô criticando o Jair. Não, eu tô falando que o Gilberto tem que estar lá, porque o Marcos Rocha vai embora, o Mike vai embora, e aí você tem a chance. Aí sim. É isso que eu tô falando, eu tô projetando. Você falou que é melhor do que todo. Eu acho, não posso achar um jogador melhor que o outro? Eu sou obrigado a achar o que você acha, é isso? Passa pra próxima. É melhor, porque não dá pra conversar com você. Outra notícia também que Hernan trouxe pra gente foi a negociação do Santos com o Mike, que o Palmeiras ainda pode fazer uma proposta de renovação de contrato, mas ele tem contrato até o fim do ano, ou seja, agora no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe, e o Peixe já tentando se agilizar para firmar um compromisso de 2 a 3 temporadas e já trazer o jogador no meio do ano. Lívia, você acha que é uma boa para o Mike trocar o Palmeiras pelo Santos? É claro que o Palmeiras está num momento muito melhor que o Santos, né, financeiramente, pelas disputas de títulos, pela estrutura, por ter um técnico longevo, enfim, nem precisa explicar isso tudo. Mas ele não vem jogando tanto, né? Então pode ter mais oportunidades no Peixe. Será que é uma boa? Eu acho que para o Santos é um baita negócio, né? Ainda mais porque o Mike só tem contrato até o fim do ano com o Palmeiras, né? Já pode assinar um pré-contrato, já tem aí até uma possibilidade de rescindir o seu vínculo com o Palmeiras. E eu acho que, assim, apesar dos 32 anos, né? Já é um jogador bastante rodado, não é mais um garoto, né? Mas eu acho que ele é um jogador muito experiente, que pode acrescentar muito para esse elenco do Santos, que inclusive vem penando nessa posição, né? Para encontrar ali um atleta ideal para a posição. Então, vejo o Mike como uma boa opção para o Santos, ainda mais também diante da situação financeira do Santos, né? E esse é um contexto que a gente sempre tem que levar em consideração quando vai analisar uma possível contratação para as equipes. Talvez até para ele mesmo, né, um gás novo, ares novos, para ele poder ainda continuar aí, tem, sei lá, uns 3, 4 anos de, né, um bom futebol, é um jogador que se cuida, né, que tem essa preocupação, é disciplinado. Mas eu também acho que é uma perda para o Abel, assim, nos bastidores, né? Por ser uma das lideranças desse elenco do Palmeiras. É um cara muito importante no vestiário. Então, acho que talvez aí tenha uma dificuldade para o Santos tirar o Mike do Palmeiras de vez. Entrega uma versatilidade que o Abel gosta, né? Lateral direito, agora ele já virou ponta, né? O Abel o utiliza como ponta, enfim. Para o Mike é uma boa, PVC, trocar um Palmeiras tão estruturado hoje pelo Santos, mas com a possibilidade de jogar mais? Eu no lugar do Palmeiras, eu manteria o Mike por pelo menos mais uma temporada. O Mike é mais opção para a ponta direita hoje do que o Felipe Anderson. O Felipe Anderson pode se recuperar, pode voltar a jogar bem, mas não está jogando. Jogou a primeira partida do Mundial, depois não jogou mais. E o Mike é opção para ser ponta, é opção para ser lateral, é opção para fazer saída de 3. Eu não liberaria o Mike. Para ele pode ser bom. Assim, se o Santos se reestruturar, o Santos é um bom emprego para qualquer jogador, mas o Santos hoje, se você olha para o Santos, não tem cara de um time que vai se manter numa briga por qualquer título. Ele tem que se manter longe do rebaixamento, nesse momento. Pode ser passe. O Mike foi muito importante em momentos diferentes da carreira dele. Extraordinário no Cruzeiro 2013 e 2014, bicampeão brasileiro, revezava com o Ceará, mas era um jogador de uma força, de uma potência gigantescas. Depois do Palmeiras, todo esse período, a história do Palmeiras, o time bicampeão da Libertadores e bicampeão brasileiro, o Mike está na história. Cruzamento para o Rafael Veiga, por exemplo, na final da Libertadores de 2021.